Nós vamos descobrir o nome desse rio e colocar na legenda. E nesse local certinho, nós vamos colocar um mapa onde nós estamos, para que tenhamos a ideia do registro, do local do registro, desse local natural muito bonito e preservado. Na parte de cima forma uma laje. Uma laje com depois da cachoeira, nós descemos o ribeirão da mesma, com um caminho que nós não compreendíamos porque era uma ilha. Da parte esquerda o rio e da parte direita um desvio, e esse caminho ficava mais ou menos numa ilha. Todas as propriedades dos pioneiros e dos primeiros tinham suas rodas e suas máquinas movidas a energia mecânica. E uma das primeiras energias, claro, primeiro era o carro de boi e depois era a força das águas. E nós descobrimos que o desvio desse caminho, da parte desse rio, na verdade, é o resgate da força motriz das fábricas de uma época, dos pioneiros em toda essa região, em toda a região, inclusive na região do Vale do Itajaí. Todas as máquinas eram confeccionadas de madeira, muitas vezes utilizando a técnica construtiva em chaimel, do encaixe. Ali existe parafusos, mas teve um período que isso era totalmente feito em madeira, porque o metal era um material caro, não acessível. Nós vimos máquinas semelhantes no museu em Bad Windsheim, que acontecia a mesma coisa. Então a água deve mover alguma engrenagem. Nós vamos chegar até lá. Aliás, esse é o Museu do Imigrante. Continuando no museu, nós comentávamos uma vez a diferença entre Moinho e Atafona. Então aqui no Museu do Imigrante, Botuverá, Moinho de Fubá, italiano, bergamasco, Mühle, que também é daquela parte que era esse Tirol, eu penso. É o pessoal que veio do Tirol por ali, porque tá um Mühle meio. Então o moinho é aquele maquinário que faz farinha de trigo e de milho. E o Atafona foi uma tecnologia vinda dos povos nativos. Eles faziam a farinha de mandioca a partir de um equipamento. Então aqui está junto, o pessoal criou a Atafona junto com o moinho. Essas rodas eram movidas pela roda d'água, movida mecanicamente pela água desviada que nós vimos anteriormente. Aparentemente a roda d'água foi tirada do local. Todo o equipamento que tinha numa propriedade do imigrante italiano e alemão da região. Maquinário, geralmente as polias totalmente feitas em madeira. A roda d'água está danificada, provavelmente ela rodava, então a água era força motriz mecânica, ela deve ter caído do eixo. E a água move esses dentes que fazem o movimento e que gera energia mecânica. E através de todas essas fitas, move todas as engrenagens, parte do sistema, e faz a energia mecânica, realmente move as máquinas de um moinho, de um descascador de arroz. A engenhosidade do pioneiro em toda a região. Não usava energia elétrica, mas a energia mecânica da força motriz das águas. Geralmente as propriedades eram colocadas próximas
aos cursos d'água, aos principais cursos d'água. Em Blumenau, Colônia Blumenau, a primeira providência tomada foi mapear todos os cursos d'água para que desse respaldo, apoio a essa propriedade. Desde a plantação, força motriz, ali a patente. Quem não viu isso? E aqui me parece que tem uma casa do imigrante, mais ou menos humanizada de como é. Tem um aspecto de ser de uma casa do imigrante italiano ali do Tirol italiano, porque tem as duas línguas, portuguesas e bergamasco. Primeira casa eram pessoas católicas, por serem, é claro, da parte do Südtirol, Südbayern. E é interessante que tem a mistura realmente da cultura do sul da Baviera, do Tirol, que depois da Primeira Guerra Mundial se tornou italiano. Olha os paus falquejados, não existia uma serraria, utensílios produzidos pelas próprias pessoas, fechamentos e paredes de canela preta, a utilização do sótão, geralmente era local de dormir dos meninos. E aqui, olha o tamanho da cama de casal. Todas essas mobílias geralmente eram feitas pelas próprias famílias, que beneficiavam a madeira. Construiu a casa, o detalhe do decorativismo em cima da parede, que fazia divisória, não chegava até o teto, que é o sótão, que é a parte do sótão, é o assoalho do sótão. Aqui é um tipo de uma sala de comida, tem um outro quarto, 3 quartos. E a cozinha era construída em muitas casas na região, até lá em Blumenau, a casa em Chaimel. A cozinha era feita de maneira separada do corpo da casa. Caso houvesse algum acidente com o fogo, com o fogão, era uma forma de segurança também. Tem muitas casas em Chaimel, no interior da colônia Blumenau, que são dessa forma. Fogão construído de barro, aqui me parece que tem alvenaria, eles faziam de tijolos e barro com a estrutura de madeira. O banco também era construído por eles, ali existe prego, mas esses bancos geralmente eram feitos como estrutura de Chaimel. Esses pezinhos eram somente encaixados. A mesa da cozinha, e aqui eles só comiam na sala de comida quando houvesse visitas. O pano de parede, aonde ficavam as panelas, geralmente em cima do fogão. E a louça também era feito um apoio para a louça, que eles mesmos construíam também com tábuas beneficiadas de madeira retirada da propriedade. Muito simbólico essa arquitetura pioneira. Eu diria, com tudo que nós vimos aqui, que é uma arquitetura de pessoas que vieram do Südtirol, Império Austro-Húngaro, que depois fez parte do território da Itália. Então há muita confusão se é austríaco, se é Südtirol ou se é italiana. Mas pelos aspectos e olha. E interessante a janela, ó, janela de correr. Tem esse puxador de madeira e vai apoiado aqui e abre correndo. Muito interessante.
As casas originais, pelo menos na região de Blumenau, com esse fechamento de madeira, sua estrutura era totalmente enxaimel. As pessoas desconhecem que o enxaimel é a estrutura de uma casa, uma estrutura de madeira encaixada. E aqui era o local onde as pessoas lavavam a louça. Era uma janela de tombar, aqui a janela está de correr, mas geralmente era uma janela de tombar que ficava esse apoio para a bacia, para lavar a louça. Os fornos, ali a defumação e a estufa de fumo. A estufa de fumo também parte dessa propriedade. O local de fazer cana e de fazer açúcar a partir da cana, melado. O forno. E o boi que fazia o caldo, espremia a cana. Parte dessa propriedade colonial de uma família italiana localizada em Südtirol. E o espelho, lugar da escova de dente, porta-escova de dente. Isso faz parte do Museu do Imigrante da cidade de Botuverá. Esse é o Roberto Victor. Depois nós estávamos em dúvida com a origem do detalhe dessa casa, porque tem aspectos aparentemente italianos, o pessoal confunde bastante, mas o sul da Bavária, Südtirol, que é o sul da Bavária, Áustria e norte da Itália, há muita confusão em função da Segunda Guerra Mundial. E o Roberto, olhando a louça, ele observou que o selo da xícara é uma louça da Bavária, Südbayern. Isso é muito interessante. E então o imigrante ou a família que pertencia a isso daqui realmente era de Südbayern, Südtirol, da parte da região do Tirol da Áustria.